Olá, hoje a gente vai mergulhar em 1 Crônicas, capítulo 9. Vamos explorar juntos como é que a comunidade se reorganizou lá em Jerusalém e Judá depois do exílio na Babilônia, né? Isso mesmo. É uma janela bem fascinante, sabe? Porque mostra essa reconstrução social, religiosa, peça por peça. Exato. E, como você falou, não é só uma lista de nomes, né? Não, de jeito nenhum. O capítulo vai além, ele detalha mesmo a estrutura social, a estrutura religiosa que eles estavam reerguendo. Hum, Mostra como era importante ter ordem, ter papéis definidos, para que a vida em comunidade e o culto pudessem voltar depois daquela ruptura toda. certo. Então, vamos direto ao ponto. O texto começa falando que, bom, todo Israel foi registrado, mas Judá foi para o cativeiro por causa da infidelidade deles. Sim. Aí, os primeiros a voltar e se reassentar nas suas terras, nas suas cidades, foram israelitas, sacerdotes, levitas e os Uhum. servos do templo. Uhum. E menciona especificamente gente de Judá, Benjamim e até Efraim e Manassés, morando em Jerusalém. Hum. Dá números, né? 690 de Judá. E 956 chefes de família de Benjamim. É um número expressivo de benjamitas. Pois é. O que será que essa presença forte deles, junto com as outras tribos, sugere para a gente sobre essa nova Jerusalém? Olha, eu acho que a presença de Benjamim, que era vizinha de Judá e tinha essa ligação histórica com o rei Saul, né, o primeiro rei, Certo. junto com Judá, Efraim, Manassés, isso parece um esforço para reunir um Israel mais amplo, mais representativo, ali na capital que estava sendo restaurada. Faz sentido. Não só Judá voltando. Exato. E o número alto de benjamitas pode mostrar tanto a importância estratégica deles ali, quanto talvez uma afirmação de que eles continuavam ligados ao passado, sabe? Antes do exílio. Entendi. E, falando em estrutura, a partir dos sacerdotes, nossa, chama a atenção. 1.760 chefes de família. É muita gente. E descritos como homens capazes, responsáveis pelo ministério na casa de Deus. Tem nomes importantes ali: Jedaías, Jeoiaribe, Azarias, que era o chefão administrativo do templo. O oficial encarregado, né? Isso. Esse número tão grande de sacerdotes capazes é só por necessidade de gente ou tem algo mais aí? Ah, eu acho que é mais profundo do que só logística, sabe? Ter um grupo sacerdotal tão grande e tão qualificado, isso sinaliza que o templo e o culto eram o centro de tudo. A prioridade máxima. Exatamente. Na identidade deles, na reconstrução, pode ser pela escala da tarefa mesmo de restaurar tudo, mas também é uma afirmação de legitimidade, de poder espiritual. A liderança do Azarias era a chave para essa engrenagem toda funcionar. Era a espinha dorsal da nação se reerguendo. E a organização dos levitas. Nossa, é de uma especificidade impressionante. Muito, né? Tem os porteiros, Salom e os irmãos dele. 212. Com turnos, responsabilidades super claras. Guardar as entradas, as salas, os tesouros, até as chaves para abrir o templo todo dia de manhã. Fundamental. Pensa na segurança não só física, mas ritual do templo. É verdade. Esses porteiros, que a tradição diz que foram designados lá por Davi e Samuel, eles garantiam a ordem, a santidade do lugar. Mas não eram só eles. Tinha mais, né? Sim, tinha levitas cuidando dos utensílios sagrados, conferindo tudo que entrava e saía. Imagina a contabilidade minuciosa. Mostra o valor que davam para cada objeto ali. E a logística interna. Tinha gente para cuidar da mobília, gente para gerenciar os suprimentos. Farinha, vinho, azeite, incenso, especiarias. Uau, Cada detalhezinho pensado, né? sim. E ainda tem o Matias, o levita padeiro, que fazia o pão da oferta. E imagina a responsabilidade. E os músicos, que viviam para isso, trabalhando dia e noite. É quase ver a planta de uma organização super complexa funcionando. É exatamente isso. Se a gente junta as peças, né, vê uma sociedade inteira, em miniatura, organizada em volta do sagrado. Uhum. Cada função, por mais simples que parecesse, era vital.
O porteiro, o administrador, o padeiro, o músico. Não era só para ser eficiente, refletia uma ordem maior, sabe? Uma ordem sagrada onde cada um contribuía para o todo funcionar bem. E o senso de pertencimento que isso devia dar, né? Exato. Para uma comunidade que precisava se reafirmar depois de tudo que passaram. É um modelo de interdependência muito forte. E aí, quase como uma nota de rodapé surpreendente, o capítulo fecha com a genealogia de Saul, Sim. o primeiro rei. Detalha a descendência dele, que também morava em Jerusalém, perto dos parentes. Por que colocar Saul, um benjamita, cuja dinastia não foi pra frente, bem aqui no meio dessa lista toda focada no pós-exílio? Parece quebrar um pouco o ritmo, não? É uma inclusão que faz a gente pensar, né? Uma possibilidade é que sirva para reforçar a importância da tribo de Benjamim, que a gente já viu que era numerosa na cidade. Ah, conectar com os números do início. Isso. Ou talvez seja uma forma de tecer a história completa do povo, sabe? Reconhecer as origens, todas as linhagens, mesmo aquelas que não estavam mais no poder, como a de Davi. Entendi. Mesmo as linhagens superadas faziam parte. Exato. Pode ser um jeito de integrar todas as partes do passado na identidade que eles estavam construindo ali no presente. Um ato de memória coletiva, de pertencimento amplo. Faz todo sentido. Então, resumindo, 1 Crônicas 9 dá pra gente muito mais que só nome e função. É um retrato bem detalhado dessa reconstrução meticulosa de uma identidade coletiva depois de um trauma. E o foco é total na organização social e religiosa em torno do templo, como o coração da comunidade. Isso, cada peça era importante, cada pessoa tinha seu lugar. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Vendo essa ênfase toda na função individual, nesse pertencimento tão detalhado do porteiro ao músico, do sacerdote ao membro da tribo, como será que essa valorização da contribuição de cada um, dentro de uma estrutura clara, pode servir de modelo para fortalecer comunidades hoje, para instaurar identidade, propósito, especialmente em momentos de crise ou de fragmentação social?